Gálatas 6, versículo 4 nos diz: cada um examine os próprios atos, e então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar as suas próprias cargas. E quando a gente começa a se comparar com o outro, mais ou menos a gente acha que a carga do outro está mais leve, né? Da impressão que o Pai adicionou mais carga na nossa bagagem da vida, da impressão que a gente está meio que atrasado na fila das bênçãos, e a gente começa a comparar coisas que não tem absolutamente comparação. Por isso a Bíblia nos fala para não compararmos, e a não comparar nem com aquele que parece estar melhor, nem com aquele que parece estar pior. E aí a gente para analisar e a gente vê que a comparação, ela carrega dois grandes perigos, que é o perigo da injustiça e da ingratidão. A injustiça de achar que o jardim do outro é mais verde do que o meu, e a ingratidão de não perceber todo o potencial que Deus já depositou no meu próprio jardim de florescer. Eu começo a olhar para a vida do outro e eu esqueço de examinar os meus próprios atos. Eu esqueço de viver de forma que eu tenho orgulho de mim mesma, que eu tenho orgulho da minha melhor versão que eu estou desenvolvendo. Mas não, eu começo a olhar para o outro, começo a tentar imitar o que o outro está vivendo de aparentemente bom na vida dele. E eu digo aparentemente porque nós não sabemos o que realmente se passa na vida das pessoas. A única coisa que é passível de comparação é a imagem, é o nosso verniz social, é as máscaras que usamos em público, porque a essência, só Deus sabe. Só Deus sabe o que passa no seu coração, só Deus sabe o que passa no meu. Só Deus sabe aquilo que eu vivo no íntimo da minha vida. Só Deus sabe. Por isso, nós passamos por processos distintos. Eu estava, porque temos propósitos diferentes, né? Somos pessoas diferentes. Eu estava no meu jardim, né, no quintal, vamos dizer assim, né, onde tem várias plantas, e eu estava regando as plantas. E ali Deus foi ministrando exatamente isso ao meu coração. Cada planta precisava de uma quantidade exata de sol, de água, de cuidados, de aplicação de venenos, para que então pudesse frutificar e florescer. E Deus foi falando comigo assim, Deise, é a humanidade. Cada um de vocês foi feito por um propósito diferente, por isso eu preciso que vocês passem por processos distintos, para que então vocês possam florescer e frutificar nos campos para os quais eu designei vocês. Então, quando a gente para e não valoriza isso, não valoriza o cuidado de Deus, não valoriza tudo que Deus tem feito como o nosso grande jardineiro que cuida dos jardins da nossa vida, a gente se torna ingrato, a gente começa a achar que, olha, eu acho que o fulano, sabe, a Maria, fica mais no sol do que eu, sabe? Eu sou uma plantinha que vivo na sombra, mas eu deveria estar mais no sol. Mas Deus sabe o tanto de sol, o tanto de água, o tanto de poda que você precisa, o tanto que eu preciso. Não dá para poder comparar processos. Teremos processos diferentes para que tenhamos o cumprimento do propósito com excelência que Deus designou para cada um de nós. Quando alguém de fora, inclusive, olha para as nossas vidas, elas veem muitas vezes um campo florido, mas não sabe o tanto de entrega que foi necessária para aquele campo estar daquela forma, o quanto que nós nos esforçamos para tirar algumas ervas daninhas, o quanto de processos silenciosos que nós travamos todos os dias. Mesmo as pessoas que estão próximas, elas não sabem quanto muitas vezes todos nós estamos batalhando contra os nossos monstros interiores, os nossos Hulks, para que eles não saiam para fora, mas que eles sejam dominados, sabe, pela nossa fé, pelo domínio próprio. Então, quando nós comparamos, mesmo que seja até mesmo o resultado ou o processo, nós cometemos a injustiça de ou nos diminuir ou nos elevar diante do outro, quando na verdade ninguém está acima ou abaixo. Nós somos apenas diferentes, pessoas diferentes, passando por processos diferentes, porque temos propósitos específicos, onde Deus quer nos levar e nos prepara e nos poda e cuida de nós, para que então possamos, como eu disse, florescer e frutificar da maneira que Ele espera que consigamos fazer. Então é interessante que saibamos que não é porque nós só percebemos no outro momentos de alegria, que ele só vive momentos de alegria. Existem capítulos sombrios na história de cada um de nós. Não é porque nós não lemos esses capítulos na história do outro que eles não existam. Portanto, quando eu comparo a minha história de vida com outras histórias, me diminuindo ou me elevando, eu estou sendo injusta e eu estou sendo ingrata, porque eu não sei o que realmente essa pessoa viveu. Então eu só comparo partes, uma parte muito boa da minha vida com outra ruim da outra pessoa, ou uma parte muito ruim da minha vida com uma parte muito boa da outra pessoa. Veja quanta injustiça e quanta ingratidão a comparação carrega. Há uns 12 anos atrás eu passei uma situação muito difícil com uma pessoa
que ela começou a tentar destruir a minha imagem, que era a única coisa que ela poderia tocar. E ela começou a disseminar um monte de fofoca, um monte de mentiras ao meu respeito. E quando eu fui conversar com ela, e eu não fui nem confrontar, na verdade eu fui fazer algo que Deus me direcionou, isso aí é papo para outro vídeo, mas o que nós descobrimos, na verdade, que a mãe dela me colocava como referência para ela. Olha, você deveria ser como a Daisy. E isso acabou fazendo com que a referência fosse odiada por ela, sabe? Então, ao invés daquela mãe incentivar na filha a sua melhor versão, ao invés dela tentar motivar a filha a encontrar as razões, os motivos para os quais ela agia daquela forma, sabe? Para que então houvesse uma mudança, a mãe criticava a vida dela e me colocava como um potencial, sabe, exemplo. Então, como ela não conseguia seguir o meu exemplo, então ela resolveu destruir esse exemplo. Tentou destruir, graças a Deus não conseguiu, muito pelo contrário, tudo isso foi revertido para o meu bem e conseguimos também resgatá-la. Mas o que eu quero te dizer é que muitas pessoas destroem o relacionamento com seus filhos, com seus esposos, a sua vida profissional, simplesmente se comparando, lançando críticas, exigências, comparando a sua realidade com a imagem do outro, a imagem do que o outro aparenta ser e ter. É um grande aumento, inclusive durante a pandemia, nós tivemos um grande aumento do índice de depressão. Justamente por quê? Porque as pessoas estavam vivendo um momento muito ruim, mas entravam na internet, entravam no mundo digital e estava todo mundo assim, florescendo, aprendendo uma nova atividade profissional, postando fotos de um convívio familiar, sabe? Eu estou aproveitando aqui esse momento de home office para estar com a minha família, nessa harmonia. Só que a pessoa olhava para aquilo e falava assim, meu Deus, então tá todo mundo florescendo, tá todo mundo feliz, é só eu que tô assim nessa situação, é só eu que tô com medo de morrer, só eu que tô perdendo familiares, só eu que tô, sabe, perdendo, né, as minhas finanças. Então, começou também a postar, as pessoas, começou aquela concorrência, né, de postagem de fotos, eu também tenho que postar, eu também preciso mostrar que eu tô feliz. E aí quando você não se permite viver o seu processo de tristeza para copiar um sorriso que não é seu, sabe, você não consegue experimentar da verdadeira alegria, porque só quem valoriza e se permite derramar as suas lágrimas, quem valoriza os seus momentos de dificuldades, quem consegue se permitir chorar, derramar as suas lágrimas, consegue experimentar da alegria da cura, consegue experimentar da alegria de viver de verdade. Sabe? Então, assim, não compare, não se compare, não compare a sua realidade com uma imagem do que o outro aparenta ter e ser. Viva o seu processo. Honre a Deus durante o seu processo, agradeça a Deus pelo cuidado dele nas situações que você vive, seja grato, seja, sabe, fiel ao Senhor, que o Senhor vai te levar ao propósito que Ele tem para a sua vida, feito na sua vida, pelo que Ele ainda vai te levar a fazer. Guarde um diário da gratidão, sabe, comece a anotar os seus avanços nos seus processos. Já foi feito estudos científicos que mostram que até mesmo no nosso local de trabalho, cada avanço que nós temos e que nós contabilizamos, que nós registramos em um diário, isso nos ajuda a melhorar o nosso desempenho. Então comece a registrar cada avanço que você tem, sabe, para você conseguir desenvolver, analisar os seus atos, desenvolver a sua melhor versão, ter orgulho de si mesmo e sem se comparar com ninguém. E eu quero trazer aqui o terceiro veneno, que é exatamente da desmotivação. Quando você se compara, você se desmotiva. Lembra do filho, do irmão do filho pródigo? O filho pródigo pegou adiantado toda a herança do seu pai, gastou tudo de maneira, né, leviana, mas o filho que ficou acabou se condoendo, sabe, ficando triste, magoado, porque o seu pai fez um churrasco para receber o irmão que havia se perdido e havia se arrependido, voltado para o pai. E ele já nem chamou o irmão de irmão, ele falou, aquele teu filho, né, você fez para mim que sempre estive do teu lado, você não queimou nem um bezerrinho, né, mas para esse teu filho aí, ou seja, o irmão, ele já nem via mais, ele se colocou no patamar de superioridade, já nem via mais o irmão como irmão dele. E esse é o risco da comparação. Nós nos motivamos e achamos que o outro está sendo mais bem cuidado por Deus do que a gente, quando na verdade não é isso. Então, livre-se dessa comparação. Não se compare, agradeça a Deus por tudo que acontece na sua vida, porque Deus está cuidando de você em cada detalhe. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe.